na nossa vida. E a Bíblia nos ensina, louvado seja Deus, que a cura de Naamã também tinha um propósito. Nós sabemos que o povo de Israel, irmão, ele por muitas vezes esqueceram a Deus, por muitas vezes deixaram a Deus de lado, e Deus permitiu, louvado seja o nome do Senhor, que ele fosse saqueado por várias vezes. Por 6 vezes Jerusalém foi saqueada, irmão. A Bíblia nos ensina que naquela época havia uma guerra por nome de Rásia. Era uma guerra que não havia mortos, mas eles entravam na cidade, saqueava tudo e levava as pessoas como escravos. Nós sabemos que através de uma dessas guerras, uma menina foi levada como escrava. A Bíblia nos ensina, louvado seja Deus, que ela foi levada como escrava, colocado dentro da casa de Naamã e ficou a serviço da esposa de Naamã. Mas ela conhecia o Deus de Israel, ela conhecia a história que os pais dela contavam para ela, louvado seja Deus, acerca das coisas sobrenaturais que o Deus de Israel fazia. E é o que nós também temos que fazer, irmão. Precisamos contar a história do Deus de Israel, precisamos falar, aleluia, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele agiu e tudo aquilo que ainda hoje ele faz em nossas vidas. Louvado seja Deus. Não importa, irmão, a idade, não importa o gabarito, não importa o cargo eclesiástico, não importa nada disso, irmão. A menina tinha 12 anos. 12 anos, irmãos, ela tinha. Ela era uma escrava na casa de um guerreiro, de um homem, louvado seja Deus, que não tinha perdido nenhuma guerra sequer. Mas porém estava cometido de uma enfermidade, de uma lepra. Como muitos em Israel naquela época, estava leproso. A Bíblia nos ensina que em Lucas capítulo 4, versículo 27, Jesus mencionou de Naamã, falou que tinha curado, restaurado ele, num tempo que havia muitos leprosos em Jerusalém, em Israel, louvado seja Deus. O que eu quero que vocês entendam nessa noite, irmão, aleluia, não importa a situação, não importa o problema, se Deus ele quer te abençoar, ele vai te abençoar, louvado seja Deus. Se Deus ele quer mover, aleluia, as ações em prol da minha e da sua vida, ele vai mover, irmão, aleluia. Pode ninguém ter recebido, mas você recebe, pode ninguém ter visto, mas você vai ver o agir de Deus na sua vida, louvado seja Deus. Para isso nós temos que acreditar e fazer a menção desse Deus, irmãos. A Bíblia nos ensina que a menina disse para a senhora de Naamã: queria eu tomara que o meu senhor, que era Naamã, estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, que era Eliseu, que ele restauraria a sua lepra. Nós vemos aqui, aleluia, o pastor Mário contou a história um pouco de Eliseu. Então muitos acreditavam no profeta, irmão. Ser profeta não é fácil. Ser homem de Deus, mulher de Deus, requer, aleluia, algumas forças extras, requer, louvado seja Deus, alguns lombos cingidos, louvado seja Deus, mas uma coisa é certa, irmão. Aleluia, Deus, ele faz com que todos te respeitem, porque você é servo de Deus, porque você é serva de Deus, aleluia. Muitos querem isso, mas não conseguem, irmão, aleluia. Muitos querem, têm essa vontade, muitos já largaram essa vocação porque não aguentou, mas a Bíblia diz, irmão, se perseverar até o fim, aí será salvo, terá bonança. Louvado seja Deus. Obedecer, irmão, não é para todos. Muitos estão proferindo ao Senhor com seus lábios, como a Bíblia nos ensina, mas o seu coração está longe dele. É neste momento difícil que nós vemos, é neste momento difícil que abrir a boca e contar a história do
disse, com total veracidade e convicção: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta. Olha a responsabilidade que ela transferiu para o profeta. Olha a responsabilidade e a crença que ela tinha, louvado seja o nome do Senhor, naquele homem que estava lá do outro lado, que era Eliseu, que pregava a palavra do Senhor e conservava os mandamentos de Deus, aleluia. Aquele que conserva, irmão, o mandamento, ele é livre, aleluia. Aquele que conserva o mandamento, ele se torna abençoado, sim. Aquele que conserva os mandamentos, aleluia, ele vive uma vida diferenciada. Tem prova, tem luta, sim, mas a diferença é que no meio do deserto, Deus, aleluia, envia a nuvem para te refrigerar. É no meio, aleluia, do problema, aleluia, Deus envia a veste, Deus envia o calçado, Deus envia, aleluia, o mantimento, Deus envia o maná. É isso que nós acreditamos. E é isso que Deus tem feito com seus remanescentes. Aleluia, Jesus. Muitos estão passando realmente um processo difícil, mas se nós começarmos a ver e a escutar os testemunhos que Deus tem feito na vida dos seus remanescentes neste processo de epidemia, de pandemia, são muitas as coisas que nós podemos levantar nossa mão e agradecer. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. E a Bíblia nos ensina, irmãos, que esse homem, Naamã, ele era do exército de inimigos, irmãos. Mas tem coisas que Deus faz que muitos não entendem. Deus tem coisas que Deus opera na nossa vida que até mesmo nós não entendemos. Tem processos que acontecem na nossa vida que nós paramos e analisamos e pensamos: como isso aconteceu? Como Deus fez isso? Mas nós sabemos que Deus tem as suas maneiras de agir. Deus tem, aleluia, louvado-se Deus, o seu modo de trabalhar. A Bíblia nos ensina que através de uma guerra, uma menina foi levada como escrava, colocada dentro da casa de um homem para pregar o Evangelho. E se nós pegarmos a vida dos profetas, irmãos, todos começaram dos 12, dos 10 até os 17. Deus não está preocupado com isso, irmão. Deus não está preocupado com a idade. Deus está preocupado que tem um coração voltado para Ele, escutando a sua voz e obedecendo, aleluia, com sinceridade, aleluia, possa ser um problema difícil que foi. A Bíblia diz que Naamã, ele era um homem cheio de fé, mas no Deus a qual ele servia, que era por nome de Rimon, ele ia lá todos os dias, cultuava, ia lá, servia ele, e esse Deus, a única coisa que ele fazia era só trovejar, não fazia mais nada. Mas ele acreditava que aquele Deus poderia mudar a vida dele, enquanto ele não conheceu o profeta. Nós sabemos que quando conhecemos um profeta, quando se tornamos um profeta ou uma profetisa, as coisas têm que mudar. Algumas coisas em nossa vida têm que mudar, tem algumas coisas que têm que ser deixadas de lado, louvado seja Deus, porque não tem mais espaço, irmão, aleluia. O único espaço que nós temos é o quê? É pregar a palavra, é confessar num momento difícil que Jesus veio para aquele que está perdido, veio para aquele que está doente. Do jeito que Ele transformou a nossa vida, Ele também vai transformar a vida de todo aquele que nele crê. E nós vemos aqui, irmãos, que quando ele escutou que havia um homem que poderia mudar a sua vida, o rei dele mandou uma carta para o rei de Israel. Só que foi em direção contrária. Tem vezes que nós não recebemos o problema ou a solução do nosso problema porque procuramos em algo errado.
procuramos em lugares errados. A Bíblia nos ensina que quando o rei de Israel recebeu essa carta, ele rasgou as suas vestes. Quem seria eu, Deus, para restaurar um homem de lepra? Quem seria eu para restaurar um homem que está enfermo, que está doente, que está condenado pela sociedade? Nós sabemos que na época de Israel havia muitos leprosos. Havia 7 tipos de lepras, e tinha lepras que o homem tinha que abandonar a sua casa, abandonar a cidade e sair para fora do arraial. A lepra de Naamã era um pouco diferente. Era uma mancha que ele tinha do lado esquerdo do seu corpo, que ela ia crescendo, e nós sabemos que a lepra, irmão, ela consome todo o corpo da pessoa. Ela vai crescendo, consome toda a cartilagem, todo o nervo, vai fazendo os buracos, irmão. E a pessoa vai sendo rejeitada. A sociedade rejeita. Mas quando Deus tem um propósito, irmão, pode a sociedade rejeitar, pode a família rejeitar, pode a esposa rejeitar, o marido rejeitar, os filhos rejeitar, mas Deus, Ele muda toda a situação. Aleluia. Quando Ele entra na vida da pessoa, quando Ele tem um propósito, Ele muda tudo, irmão. Verdade, Jesus. Ele muda tudo, porque a Bíblia nos ensina que o possível, nós seres humanos, o homem e a mulher, ele faz. Quando nós não conseguimos mais agir, aí é onde que Deus entra com a providência. Quando nós não chegamos, nem a nossa voz, nem a nossa mão, nem a medicina, nem ninguém mais chega, aí Jesus entra lá, resolve o problema, cura o enfermo, levanta o caído, dá força ao que está fraco, louvado seja Deus, para continuar a batalha. E a Bíblia nos ensina, irmão, que Naamã, quando escutou isso, quando o rei mandou a carta para o rei de Israel, e o profeta estava, irmão, escutou o que estava acontecendo. Nós sabemos que profeta naquela época não saía para todos os lugares, não ia para qualquer lugar, a não ser quando Deus enviava. Quando Deus tinha uma missão realmente a fazer, ele levantava, saía do seu lar e ia até onde tinha que ir e fazia e concluía a missão. Mas tinha vezes que Deus enviava até ele, e a Bíblia diz que ele escutou e ficou sabendo que o rei de Israel rasgou as suas vestes, quando pensou que ia vir um homem para curar a sua lepra. O rei sabia que perante os olhos do homem restaurar uma lepra era impossível. A Bíblia nos ensina no livro de Números, Miriam ficou leprosa por 7 dias, por causa de uma rebelião que ela fez contra Moisés. E nós sabemos que além dela, muitos irmãos estavam à beira da cidade, estavam por dentro da cidade, porque tinha lepra que você poderia entrar na cidade, mas tinha lepra que você era excluído, e era colocado dentro de uma caverna, chamada por nome de Adulão, onde Davi também esteve lá. Era todos desprezados, irmão, todos largados. E quantas pessoas hoje não estão sendo desse jeito, irmão? Não estão com lepra, mas estão sendo desprezados, estão sendo largados, estão sendo esquecidos, irmão. Mas louvamos a Deus que Deus tem levantado um remanescente que está preocupado, irmão, com esse percentual, e está aí para quê? Para levar Jesus, aleluia, aquele que está doente, para levar o nome dele para aquele que está necessitado, irmão. Aleluia. Por isso que a igreja do Senhor não pode parar, ela não pode se calar. Nós sabemos que essa igreja aqui na terra é a voz de Deus, irmãos, clamando por todos os confins. E a Bíblia nos ensina que Eliseu falou para o rei assim: por que rasgaste as suas vestes? Ou seja, quando a pessoa está na direção, irmão, ela sabe que Deus pode fazer um milagre. Quando a pessoa está realmente ali, louvado seja Deus, conectada com Deus e o Espírito Santo, ele sabe que Deus, ele pode intervir na hora mais difícil.
Verdade, Jesus. E ele disse para o rei: se preocupe não, manda ele vir até a mim, que eles hão de saber que ainda há profeta em Israel. Olha a responsabilidade que o profeta estava tomando para si. Mas quem é profeta, irmão? Ele toma essa responsabilidade. Profeta tem atitude. Profeta, aleluias, verdadeiramente, nós sabemos que quando o profeta fala, Deus ele assina embaixo. A Bíblia nos ensina que Elias disse isso, segundo a minha palavra, por 3 anos e meio não haverá chuva. E Deus realizou esta obra. O profeta disse, e Deus assinou ali. E nós sabemos, irmãos, que a nossa voz, o que eu, o que você falar, eu tenho certeza absoluta que Deus ele vai assinar embaixo, aleluia, das palavras daqueles que são remanescentes. Então você tem que profetizar, irmão, a sua boca é uma profecia, aleluia, então tem que sair dela, pensam palavras positivas, aleluia, e acreditando, aleluia, está difícil, mas Deus vai entrar com a providência, está tudo errado, mas Deus vai fazer ficar certo, aleluia. E a Bíblia nos ensina, irmãos, que era 138 quilômetros da Síria até Samaria. E a Bíblia nos ensina que Naamã não hesitou nada. Vamos arrumar aqui. Pegou os talentos, pegou ali os seus cavaleiros, os seus carros, e foram de encontro a Eliseu. Foram de encontro ao profeta. Agora nós imaginamos, aleluias, esse cenário. Um guerreiro nunca tinha perdido uma guerra, servia a Deus estranho e procurando um profeta. Quantas pessoas não têm essa vontade de encontrar um profeta hoje? E talvez aquele vizinho seu considera você como um profeta. Será como que ele olha para você hoje? Será que se ele for na sua casa hoje, se ele for ao seu encontro, ele terá uma palavra de Deus, aleluias, ou para confortar, ou para restaurar a sua lepra, ou para restaurar o seu problema, ou para levantar o seu ânimo? A situação está tão caótica hoje, irmão, que as pessoas hoje só querem somente uma palavra positiva. Uma palavra positiva muda muita coisa. E nós sabemos que ele pegou ali, irmão, tudo. Ele pegou, louvado seja Deus, os seus cavaleiros, os seus carros, os seus cavalos. E a Bíblia nos ensina, irmãos, que ele pegou uma quantia, louvado seja o nome do Senhor, considerável, irmão, louvado seja Deus, sabe para quê? Para pagar o milagre se fosse concretizado. Nós sabemos que hoje, infelizmente, quantas pessoas não estão vendendo milagre, né, Senhor? Quantas pessoas não estão cobrando, louvado seja Deus, por uma restauração, por um milagre, por uma porta de emprego, louvado seja o nome do Cordeiro de Deus, e nós sabemos muitas e outras coisas aí. A Bíblia nos ensina, irmão, louvado seja o nome do Cordeiro de Deus, que ele levou para si, lá para Samaria, 68 quilos de ouro e 340 quilos de pratas. Nós vemos que ele levou, a Bíblia nos fala de talentos e de ciclos, mas uma conta rápida, irmãos, nos chegamos a um valor. Hoje, se nós formos aí fazer essa conversão, irmão, 68 quilos de ouro, irmão, hoje, sabe quanto que daria? 986 mil reais. E 340, irmão, quilos de prata,
equivalente a 102 mil reais. Ou seja, Naamã estava disposto a pagar 1.088.000 reais pela sua cura. É muito dinheiro, irmão. É. Aos olhos do homem, louvado seja Deus, nós vemos que muitos aí não estão cobrando nem um terço disso, né? Mas vivem disso, cultivam isso, e ainda proferem que Deus, aleluia, louvado seja Deus, está nesse negócio. Agora você imagina, irmão, louvado seja o nome do Cordeiro de Deus, um profeta bem conceituado em Samaria, em Jerusalém e nas circunvizinhas, não deixou se corromper. Profeta que é profeta não se corrompe. Homem de Deus e mulher de Deus que estão com a sua vida com sinceridade com Deus, ele não se corrompe. Sabe por quê? Porque quem envia o seu suprimento é o Senhor. Porque quem envia, aleluia, louvado seja Deus, a